Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 4 de julho de 2023. A reconstrução da Ucrânia com recursos congelados da Rússia. Essa discussão, o último encontro que foi realizado foi na cidade de Londres, aproximadamente 2 semanas atrás. Quero apresentar aqui os resultados que estão saindo agora. Essa discussão dura várias semanas e pode ter resultados concretos, acredito, lá por final de agosto ou durante setembro no máximo. O Banco Central Europeu, ou países como a Alemanha, eles temem que essa via, no entanto, possa afetar as economias da zona do euro, que a gente vai debater agora aqui essa questão, se vai afetar ou se não vai afetar a economia do euro. Eu quero, antes, convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem o like e compartilharem com suas redes sociais, façam os seus comentários. É muito importante essa questão, é uma questão do depois. Como é que vai ser o depois da guerra? Como é que os aliados vão ajudar a Ucrânia a se reconstruir? A Ucrânia vai precisar, segundo eles, nessa reunião, em torno de 380 bilhões de euros para reconstruir-se. Depois da guerra, e parte desse dinheiro poderá vir da Rússia, de acordo com o Banco Mundial. É isso que a União Europeia discute há várias semanas, tentando perceber se é possível aplicar a recuperação do país, os cerca de 200 bilhões de euros em ativos que o Banco Central da Rússia foram congelados, esses recursos dele. O Banco Central da Rússia não. São os recursos do Banco Central da Rússia congelados lá. Com a ideia de apresentar um plano dentro de semanas, tem algumas resistências de vários países em avançar, desde o processo legal e com possíveis consequências econômicas aos Estados-membros, como a Alemanha, ainda estão a decidir se este será o melhor caminho. Portugal, que tem uma posição importante nessa força-tarefa criada pela Comissão Europeia para discutir esse assunto, garante que apoia que os bens russos sejam utilizados. É um dos países que apoia. Eu vou citar diversos países, a posição, não todos, porque nem todos se manifestaram, mas aqueles que se manifestaram eu vou procurar colocar aqui de uma maneira bem concreta, né? O assunto tem sido objeto de múltiplas referências, conclusões, etc, etc. As últimas contas davam conta que Portugal, que apoia, e só em Portugal tinha 25 bilhões de euros em bens russos congelados. O objetivo passa por tentar encontrar propostas que respeitem a compatibilização dessa utilização concreta de ativos congelados e dos Estados-membros, né? Precisamente as dúvidas que ecoam na Alemanha. Por exemplo, ela teme que essa medida coloque em causa a confiança e a segurança dos ativos armazenados por estados estrangeiros na Europa. Ou seja, que os estados não tenham confiança em depositar mais dinheiro na Europa. Essa situação vai abrir uma caixa de Pandora, eu vou chamar caixa de Pandora, né? Por quê? De acordo com usando o comentário aqui do alemão, que falou, do ministro alemão que falou, Financial Times, né? Ele entende que a União Europeia passar a mão no dinheiro vindo da Rússia, ele usou esse termo, e quem usou esse termo também é o ministro das Finanças da Áustria, né? Isso poderá abrir um precedente. Principalmente, ele pensou no caso dele, porque a Polônia pede que a Alemanha indenize o país por causa da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não indenizou, né? Então isso pode abrir um precedente. O mesmo responsável indicou que o ministro da Justiça da Alemanha, Marco Buschmann, entendeu que as propostas em cima da mesa não têm base jurídica. Documento obtido pela Bloomberg, dá conta que a União Europeia concluiu que não pode confiscar legalmente os ativos russos, né? Estando por isso em um estudo de possível utilização temporária desses bens, é o que eles colocam, né? O relatório indica que o grupo de trabalho não encontrou nenhuma via legal crível que permita o confisco dos ativos congelados ou imobilizados com base apenas no fato de esses ativos estarem sob medidas restritivas da União Europeia. O ministro austríaco, que eu já citei ele para vocês, né, ele pediu cautela, né? E também a Bloomberg, que é uma empresa internacional do setor financeiro, também
pede cautela, né? O Alexander Schallenberg, da Áustria, admitiu que compreende perfeitamente a emoção do debate e o fato de, ele usou o termo também, ele usou esse termo, passar a mão nesses ativos, mas também deixou um aviso. O que esse ministro falou? Somos um Estado de Direito, o ministro austríaco, o Schallenberg, né? Estamos defendendo uma ordem internacional baseada em regras, disse ele. Por isso, tudo que fizermos nesse domínio tem que ser absolutamente claro e dentro das normas legais. Isso pode ser contestado e contestado perante os tribunais europeus e americanos. Se alguma dessas ações fosse levantada por um juiz, seria um desastre diplomático e econômico, falou ele também nesta reunião. Uma preocupação, essa não é apenas jurídica, né? Existe a questão do Banco Central Europeu. Vocês vejam o que o Banco Central Europeu falou, ele até usou o Brasil de exemplo, né? Que algumas reticências que eles colocam, e ele disse o seguinte, um exemplo está vindo do Brasil. O que acontece? O Brasil tem várias reservas em euro, disse ele, mas pode ser que, né? Pulou aqui mas pode ser que os seus bens venham a ser congelados por causa de algum problema na Amazônia. O Brasil pode ser sancionado por causa da destruição da floresta amazônica, falou o Banco Central Europeu, o representante. Um cenário que o Banco Central Europeu teme que possa vir a desvalorizar o euro disso, e de forma particularmente negativa, que teria implicações específicas nos países de moeda única. Então, ele citou o Brasil, né? E também falou da desvalorização. Não sei por que ele citou o Brasil, não me parece que o Brasil está na mira, ou está na mira e a gente não sabe, ninguém notou ainda. Convém abrir o olho que o representante do Banco Central, normalmente eles não falam coisas à toa, né? As implicações podem ser substanciais e para levar a diversificação dessas reservas para fora do domínio europeu, aumentando os custos de financiamento para as dívidas europeias, também disse o representante do Banco Central Europeu. E agora, do outro lado dessa trincheira, né, dos que defendem não e os que defendem sim, em Portugal está os que defendem que deve ser usar os recursos russos. Ele defende que o tabu já foi quebrado, diz Portugal, em 2022, quando o G7 decidiu congelar os ativos do Banco Central da Rússia sem que tenha provocado uma reação negativa. A Ucrânia vai precisar de muito dinheiro para pagar essa fatura. Vocês não tenham dúvida talvez seja bem mais do que esse valor de 380 bilhões que eles estão falando, eu acho que é, né? Eu estou falando em euros, se for dólar, deve estar perto de 500 bilhões de dólares, né? De acordo com palavras também do diretor do Conselho Nacional de Comércio da Suécia, que lideram nesse grupo de trabalho formado pelos 27 países, eles estão analisando essa situação. Diz ele, é evidente que estamos a fazer algo único. A União Europeia nunca embarcou numa abordagem de dimensão a que estamos discutindo. O nome dele é Anders Hanlid. O responsável explicou que a ideia poderia dar, a ideia dele seria dar 3 bilhões de euros por ano para a Ucrânia durante um grande período. Que seria a proposta dele da Suécia. Outra hipótese em cima da mesa é utilizar os ativos congelados para fazer render o dinheiro, utilizando a margem de lucro para ajudar a Ucrânia, enquanto se salvaguarda uma possível devolução do dinheiro à Rússia no futuro. É uma solução. Agora, então, vamos ver o que a Rússia está fazendo, o que esse dinheiro é feito. Dos 500 bilhões de euros de ativos do Banco Central da Rússia, ela tem na Europa. 200 bilhões é que foram congelados. Quase todo esse dinheiro está espalhado por contas no Euroclear. Euroclear é uma empresa de serviços financeiros, ela tem sede em Bruxelas, na Bélgica, e é especializada em guardar e investir esse tipo de fundos. Então, todo o dinheiro da Rússia está investido, e como a Rússia não pode sacar, ele é reinvestido automaticamente. Em abril, a balança comercial tinha indicado que os fundos que estão alocados tinham mais que duplicado os que estão alocados ali através do Euroclear. Em grande parte por causa dos pagamentos associados dos ativos russos, segundo a Bloomberg. Só no primeiro trimestre desse ano foram gerados 750 bilhões de euros como consequência dos bens congelados, que estão sendo investidos e reinvestidos.
O plano do grupo de trabalho da União Europeia, que inclui Portugal, envolveria a criação de uma taxa especial para recolher as receitas de juros inesperados que resultem dessa situação. Depois fariam parte do orçamento da União Europeia, que vai estabelecer para ajudar a Ucrânia. Os países mais, vamos dizer, da antiga União Soviética, né, entre outros, não é o caso de Portugal, né, que ele não é da antiga União Soviética, mas Portugal também. A Inglaterra também é a favor de congelar, tá? Usar os bens congelados. Aqui representando os países bálticos, falou o ministro da Letônia que os ativos russos são um fruto fácil de apanhar. Precisamos de encontrar uma base legal para mobilizar esses ativos para ajudar a pagar os danos que a Rússia está causando para a Ucrânia, disse o ministro da Letônia, Artur Krišjānis Kariņš. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo importante sobre geoeconomia, consequências da guerra da Ucrânia, sobre a reconstrução da guerra na Ucrânia. Convido-os a inscreverem-se no canal, darem o like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Europa. Paz e bem.